Olá meus amigos, como vocês estão? Eu estou aqui depois de um longo e tenebroso inverno, tentando mais uma vez, pelos próximos minutos, difundir e dividir com vocês aquilo que eu conheço como as bases do entendimento conservador. Então, se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreve. Curte o vídeo, compartilha com os teus amigos esquerdistas para ver se a gente consegue colocar alguma coisa dentro da cabeça deles e convertê-los para o nosso lado. E se segura aí porque depois da vinhetinha nós vamos voltar e discutir o assunto do vídeo. Como vimos no vídeo anterior, esse daqui de cima, o marxismo juntou tudo aquilo que de ruim existia para o conservador. A centralização de poder, o totalitarismo, a igualdade forçada entre os homens, o cerceamento da liberdade e da propriedade privada, o ateísmo e a destruição de valores familiares. Tudo isso em um só lugar. Pessoal, às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu sugiro que todo mundo leia as obras de Marx e Engels com um mínimo de serenidade e sem vitimismo ou desonestidade intelectual. E depois me conta o resultado daquilo que você achou. Estudar os fenômenos e os movimentos ideológicos derivados do marxismo é algo trabalhoso que cobra muito tempo e às vezes é necessário botar uma lupa em cima dos fatos e observar as minúcias para realmente entender como chegamos ao que vivemos hoje. Como o objetivo do vídeo e da série é justamente entender como o conservadorismo se comportou durante toda a história, vamos resumir bastante essa parte e me comprometo em mais pra frente fazer uma análise mais pormenorizada, mais detalhada do marxismo e todas as suas contradições e principalmente as suas incongruências com a realidade. O que interessa mesmo é saber que tivemos aqueles que abraçaram integralmente as ideias comunistas de Marx e Engels e desejaram, e alguns até hoje em dia desejam, a plena aplicação das suas teorias em busca da utopia comunista, principalmente no tocante ao discurso materialista focado em uma economia planejada. Vimos isso pela primeira vez na Revolução Russa, encabeçada por Lenin, e que posteriormente criou o Bloco Comunista da União Soviética. Vimos também na China de Mao Tse-tung e algumas outras versões adaptadas no decorrer da história. Só que muitos simpatizantes das ideias de Marx entenderam que se tratava de uma utopia que nunca seria perfeitamente alcançada na sua literalidade, dada a natureza do homem ou justamente por conta dos resultados econômicos trazidos pela prática da teoria marxista. E que a ideia em si poderia ser atenuada, levemente alterada ou utilizar de outros meios para alcançar as mudanças desejadas na civilização. Surge então o primeiro filho do marxismo atenuado, chamado de social-democracia. A social-democracia é definida como uma das muitas tradições socialistas, como um movimento político que visa alcançar o socialismo por meios graduais e democráticos. Essa definição remonta à influência tanto do socialismo reformista de Ferdinand Lassalle como do socialismo revolucionário internacionalista teorizado por Marx e Engels, por quem a social-democracia foi de fato influenciada. O discurso dessa vertente é justamente uma reforma socialista no capitalismo chamado de estado de bem-estar social. Dentro da social-democracia existe um episódio histórico que mostra muito bem qual é o papel da social-democracia no século passado, o chamado Teatro das Tesouras. A Revolução Russa foi o movimento que deu fim à monarquia czarista e implementou o primeiro regime comunista da história. O movimento revolucionário contou com dois grupos principais, os bolcheviques e os mencheviques. Aparentemente eram grupos distintos, mas tinham um objetivo em comum. A diferença entre os dois grupos fez com que Lenin criasse a estratégia do Teatro das Tesouras. Os mencheviques não desejavam uma revolução violenta, mas queriam que a transição fosse política e pacífica. Já os bolcheviques desejavam a revolução comunista a qualquer custo. Os mencheviques eram justamente membros do Partido Social Democrata Russo. Lenin sugeriu então que fossem criados dois partidos,
A divisão serviria para produzir uma ideia de oposição, quando na verdade ambos os lados trabalhavam juntos. Ambos pregavam o mesmo objetivo, diferindo apenas no método pelo qual atingiria esse objetivo. Então todo o apoio popular aos mencheviques daria também poder aos bolcheviques. A separação dos partidos, como Lenin previu, funcionou. O governo entendeu que os mencheviques eram uma ameaça menor, enquanto os bolcheviques eram percebidos como os extremistas. Como o partido menchevique era o principal perante a opinião pública, seus integrantes assumiram o governo da Rússia em fevereiro de 1917. Publicamente, Lenin fingia apoiar o governo dos mencheviques, mas pelas costas incitava o radicalismo com discursos inflamados como: olha, eles prometeram uma constituição e não entregaram nada. Como o povo estava em uma situação miserável, o discurso de Lenin repercutiu. Os bolcheviques já eram maioria política, a derrubada do governo menchevique foi rápida e realizada em poucos meses de república, e assim Lenin finalmente assume o poder. Ora! Desde a redemocratização brasileira na década de 80, por mais de 20 anos, dois partidos, um extremista com base sindical e outro moderado com o nome de social-democrata, disputaram diversas eleições como se fossem adversários políticos. Mas quando de fato enfrentaram uma liderança que defendia abertamente um discurso conservador, eles mostraram as suas caras, assumindo que toda aquela antiga rivalidade se tratava do Teatro das Tesouras 2.0. A social-democracia e o socialismo marxista são duas faces de uma mesma moeda. E por que o conservadorismo se opõe a essa forma atenuada das ideias marxistas em um discurso tão bonito quanto o estado de bem-estar social? A primeira é justamente a diferenciação do papel estatal dentro da sociedade. Para o conservador, o Estado é o garantidor da ordem e funcionamento da sociedade civil, mas definitivamente são coisas separadas, que nunca podem ser confundidas ou misturadas. O Estado é como se fosse uma estrutura que serve para servir e garantir a liberdade do homem em escolher como irá se inserir dentro da sociedade civil sem que ele cometa uma infração ou suplante o direito de outra pessoa no decorrer desse processo. A social-democracia, como qualquer ideologia derivada das obras e ideias de Marx, defende que o Estado deve ser um agente que participa ativamente ao conduzir o cidadão em suas escolhas dentro da sociedade e até mesmo se confunde com a sociedade civil, sendo o mediador de todas as relações sociais. Ou seja, quer meter o bedelho em tudo, fazendo sua liberdade de associação ir literalmente para o espaço sideral. Outro assunto que divide os democratas sociais dos conservadores é justamente a imposição de políticas igualitárias, mesmo que isso ignore todas as características individuais e peculiares e principalmente lógicas de cada homem. Tanto os conservadores quanto os liberais clássicos e econômicos dizem ainda que a busca da social-democracia em mitigar, ou seja, suavizar ao máximo, os riscos inerentes à vida implicaria menor autonomia das pessoas e seria uma tentação para políticos transformarem o Estado em uma instituição paternalista. Aliás, o social-democrata certamente não é avesso ao poder do Estado, desde que seja exercido contra os conservadores. Vemos isso claramente hoje em dia. Qualquer um que defenda uma posição liberal clássica também é provavelmente visto como um conservador, em razão da associação entre o liberalismo clássico e o livre mercado e do conflito entre o individualismo liberal e a cultura da dependência associada ao estado de bem-estar social, em que todo indivíduo se exime das consequências das suas escolhas individuais e os seus respectivos resultados e espera que toda a solução e ajuda para aliviar o seu sofrimento venha das mãos do Estado paternalista e provedor. Filosoficamente, tudo isso desenhado por Marx no seu plano de transição socialista. Na batalha contra o socialismo, o liberal clássico e o conservador estão hoje do mesmo lado. Ora, Gilvan,
Então você é contrário às políticas sociais da terceira via, ou seja, da social-democracia? O problema para o conservador não é, de fato, o que é feito como política social, e sim como é feito. Primeiro, que o Estado paternalista em que tudo se envolve e tudo tenta suprir é inchado, ineficiente e principalmente caro, sustentado com seus impostos, que na maioria das vezes se perde em meio a tanta corrupção, já que os tentáculos do Estado estão em todos os lugares. E em segundo lugar, a maioria das políticas sociais só tem a porta de entrada. Para qualquer conservador, qualquer assistencialismo precisa de uma porta de entrada e, principalmente, uma porta de saída, para que o assistido não seja eternamente assistido e que possa um dia caminhar com as suas próprias pernas. Mas o que vemos na social-democracia é um punhado de políticas assistencialistas que deixa a pessoa sempre dependente disso e principalmente criando um curral eleitoral baseado no medo de perder o assistencialismo. Eu poderia ficar aqui falando durante um bom tempo sobre as derivações marxistas na social-democracia e como isso é ofensivo aos olhos conservadores, mas o tempo urge e é necessário terminar o vídeo. No próximo vídeo da série nós vamos justamente abordar o outro filho do marxismo, o progressismo e o marxismo cultural. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, me conceda a honra da sua moral. Curta esse vídeo, se inscreva, dá uma olhadinha marota nos outros assuntos que nós abordamos aqui e, se gostar muito mesmo, recomenda para outras pessoas, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima!